Bom, pessoal, hoje a gente vai falar sobre operações com radicais. Eu vou fazer aqui uma revisãozinha na parte de adição e subtração e hoje a gente vai intensificar um pouquinho mais na parte de multiplicação e divisão, tá bom? Então, gostaria que vocês prestassem muita atenção, porque, como vocês sabem, a operação inversa da radiciação é a potenciação. E existem algumas regras na potenciação que a gente, obviamente, aplica também na radiciação. Quais são essas regras? Por exemplo, quando eu tenho uma adição de potências, eu primeiro resolvo a potência, né? Depois eu somo o resultado final. Não é isso? Agora, e quando é uma potenciação de bases iguais, por exemplo? Aí eu posso repetir a base, somar os expoentes, uma multiplicação. E quando é uma divisão, eu repito a base, diminuo os expoentes, não é isso? E também quando os expoentes são iguais, eu posso multiplicar as bases e repetir o expoente, elevar ao mesmo expoente, né? Já que os expoentes são iguais. Então, a gente aplica esses procedimentos comuns também na radiciação. Então, o que acontece? Quando é adição e subtração, existem essas três situações aqui. Gostaria de simplificar para vocês. Quando os radicais são notoriamente iguais, são visivelmente iguais, o que eu vou fazer? Eu vou somar ou subtrair só os números que estão antes das raízes. Então, eu tenho aqui, ó, até porque a raiz de 2 é uma raiz irracional, ela não tem o resultado exato, né? Então, temos aqui 3 vezes uma raiz de 2 mais uma vez a raiz de 2. Então, a única coisa que a gente faz quando é uma adição de radicais iguais é somar esses números que vêm antes das raízes, tá bom? Então, a gente faz aqui, ó, 3 mais 1. Então são 4 raízes de 2. Se fosse uma multiplicação, a mesma coisa. Se fosse aqui 3 raízes de 2 menos uma raiz de 2, então seriam 2 raízes de 2. A gente não mexe na adição e subtração com os números de dentro da raiz, com os radicandos. A gente não mexe, tá? A gente só tem como fazer alguma conta com os números fora das raízes e se os radicais forem iguais. Tá vendo? Até que eu dei uma sublinhada aqui, tá bom? E aqui, ó, quando os radicais são diferentes, o que a gente faz? A gente só vai repetir, a não ser que ele fale, considere raiz de 3 aproximadamente, a gente trabalha com valores aproximados, porque as raízes inexatas, raízes irracionais, elas são infinitesimais e não se repetem, né? Os números não têm periodicidade. Então, a única coisa que a gente vai fazer aqui, se o exercício pede para dar o resultado em raízes, é repetir as raízes, porque elas não são iguais. Se aqui fosse uma raiz de 3... Então, raiz de 3 mais uma raiz de 3 é 2 raízes de 3, mas não é o caso. Temos radicais diferentes aqui, só vai repetir, tá? Às vezes a gente tem expressões gigantes. O que a gente tem que fazer? Ver quais são os iguais, somar os iguais só os números de fora. Então, por exemplo, se aqui eu tivesse uma expressão, aí eu juntaria, ó, raiz de 3 mais raiz de 3 vai dar 2 raízes de 3, uma raiz de 2 mais uma raiz, mais de 2 raízes de 2. Então, eu ficaria com esse resultado. 2 raízes de 3 mais 2 raízes de 2. Raízes de 2, se fosse o caso. E esse caso aqui, que eu acho que é o que o pessoal mais se confunde, os radicais semelhantes. Radicais semelhantes, para você saber se o radical é semelhante ao outro, você tem que fatorar, que é decompor em números primos. Vocês até chamam de MMC, mas não é MMC, porque o MMC também decompõe em fatores primos. Então, para eu saber se raiz de 75 e raiz de 12 são semelhantes, eu tenho que fatorar. Vou até fazer aqui no cantinho rapidinho, ó. 75, vou ter que compor em números primos, ó. Divide por 3, porque 7 mais 5 dá 12, que é múltiplo de 3. Vai dar 25. Por 5 vai dar 5. Por 5 vai dar 1. Daí, como é uma raiz quadrada, a gente vai agrupar, né, de 2 em 2, e aí vai ficar, ó, raiz de 75 é o mesmo que raiz de 3 vezes 5 ao quadrado. E a raiz de 12 é o mesmo procedimento. Vou fatorar o 12, que é decompor o número primo. O único número primo para é 2. 12 por 2, 6 por 2, 3 por 3, 1. Como é uma raiz quadrada, vou agrupar de 2 em 2 os fatores iguais. Então, aqui ficou, ó, raiz quadrada de 12 é o mesmo que 2 ao quadrado vezes 3. Quem sai da raiz? Quem está ao quadrado. Então, ó, 5 raiz de 3 mais 2 raízes de 3. Se nós temos 5 raízes de 3 mais 2 raízes de 3, nós temos 7 raízes de 3, tá bom? Isso na adição e subtração, super fácil. Agora vamos lá para multiplicação e divisão.
No caso da multiplicação e divisão, eu comentei com vocês no início desse vídeo que quando a gente tem potências de bases iguais, a gente repete a base somos os expoentes. Quando é uma divisão, a gente repete a base diminuindo os expoentes, não é isso? Porque tem essa propriedade. Agora, no caso da radiciação, a gente também tem uma propriedade. Qual é essa propriedade? A mesma que eu falei, quando eu tenho expoentes iguais e as bases diferentes, eu posso agrupar as bases e levar ao mesmo expoente. Como assim, Angélica? Por exemplo, se eu falar assim, 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Embora sejam diferentes as bases, os expoentes são iguais, é o mesmo expoente. Então, o que a gente pode fazer? Agrupar 2 vezes 3 ao quadrado, que daria 6 ao quadrado. Isso a gente pode fazer, uma propriedade de potência. Eu posso provar que esse resultado dá certo. Porque, 2 ao quadrado, 4, 3 ao quadrado, 9, 4 vezes 9, 36, de boa. E aqui, 2 vezes 3, 6, 6 ao quadrado, 36 também. Então, por essa propriedade da potenciação, quando eu vou para a radiciação, eu posso efetuar o cálculo com os radicais, com os radicandos, né? Com os números que estão dentro da raiz. Como assim, Angélica? Primeira coisa que vocês vão observar, porque são 2 casos importantes, tá? Presta bem atenção. Foca, finge que tem um Free Fire aqui, pra vocês prestarem atenção no que eu tô falando, tá bom? Então, olha o índice. É igual, não é? Então, o que a gente vai fazer? Vai repetir, né, a raiz com o índice e vai multiplicar os números de dentro. Então, sempre vocês vão ficar assim, que seja logo um radical igual, porque aí fica moleza pra gente, Só multiplico e aí eu vou fatorar, né, o 27, deu 3 ao cubo, que deu 3 aqui, tá? E aqui, raiz quarta de 32 dividido por raiz quarta de 2. O que eu vou fazer? Eu vou repetir a raiz quarta, toda fração sabe que é uma divisão, né? E aí você vai dividir 32 por 2, tá? Você pode botar assim ou pode botar por extenso 32 por 2. 32 por 2 vai dar 16. Daí quando a gente fatora o 16, vai dar 2 à quarta. Então a raiz quarta de 16 igual a 2. Você pode pensar que número que eu multiplico por ele mesmo 4 vezes, né? Que vai dar o 16. Então é 2. Se os índices forem diferentes, aí é aquele pequeno problema. Vocês sabem que quando o número está dentro de uma raiz é porque o expoente é uma fração, né? E aí eu pergunto para vocês, já até botei assim, para vocês verificarem, raiz quadrada de 3, quando aparece a raiz quadrada, né? E a raiz cúbica de 4. Se a gente fosse escrever na forma de expoente fracionário, seria 3 elevado a 1 sobre 2, né? Vezes 4 elevado a 1 sobre 3. Não é isso que a gente faria? Porque toda raiz, né? Todo número que eu estou dentro da raiz é um expoente fracionário. E quando eu tenho frações com denominadores diferentes, daí eu vou fazer lá uma soma, o que eu faço? MMC. A mesma coisa vocês vão fazer aqui. Vocês vão fazer um MMC só dos índices. E a diferença, porque normalmente a gente aprende lá na escola, né? Faça MMC, subdividindo, desmultiplicando. Esse resultado da diferença, você vai jogar lá no expoente que está no radical. Como assim? Não entendi muito bem. Nem eu entendi o que eu falei. Então vamos lá fazer, que é mais fácil. Então olha só. Bom, temos aqui diferente, 2 e 3. Né? O que eu vou fazer? Vou fazer o MMC de 2 e 3. Então, vou fazer aqui, MMC de 2 e de 3, tá? Então, o único número primo par que eu tenho é 2. 2 por 2, 1. 3 eu repito, vou por 3. 2 vezes 3, 6. Então, o mínimo múltiplo comum é 6. O que eu vou fazer? Então, eu vou botar aqui que agora o índice não é mais o 2, é o 6. Tá? Vou repetir aqui, radicando. Aqui é a mesma coisa, o novo índice é 6. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou subir dividindo, 6 dividido por 2. Vai dar 3, que vai vir para cá, 6 dividido por 3, que vai dar 2, que vai vir para cá. Por que a senhora está colocando entre parênteses? Porque eu vou multiplicar o expoente que tiver aqui, que no caso é 1, pela diferença, né? Quando a gente subdividindo. E aqui também. Então, é como se fosse assim, 1 vezes 3, 3. E 1, 2. Daí, agora a gente pode fazer, tranquilo. Vocês vão repetir o radicando, né? O radical, desculpa. E vão fazer normalmente.
Pode até deixar assim, ó, 3 ao cubo vezes 4 ao quadrado. Se você achar mais fácil, você pode resolver aqui também para deixar. A gente sabe que ninguém vai sair daqui, né? Porque o expoente que eu tenho maior aqui é 3, então a gente poderia só simplificar, mas ainda continuaria numa raiz, né? Que voltaria para a raiz original, inclusive, né? Se eu simplificasse. Mas aí você pode só resolver, ó, 27 vezes 16 e resolve, tá bom? Eu vou, então, fazer o seguinte. Vou dar mais um exemplo antes do exercício. Então, olha essa situação aqui. Raiz cúbica de 2 ao quadrado vezes raiz sexta de 3. Bom, a gente já sabe que não tem como resolver assim direto, porque os índices são diferentes. Se os índices fossem iguais, show de bola, faria isso daqui, ó. Abriria o radical e multiplicaria. Tranquilo. Agora aqui são diferentes, ó. Aqui é raiz cúbica, aqui é raiz sexta. O que a gente vai fazer aqui no caso? Tirar um MMC entre 3 e 6. No caso, olha o nome. MMC. Mínimo múltiplo comum. Qual é o menor múltiplo comum, o resultado da tabuada, entre 3 e 6? O próprio 6. Mas se você não souber, tem problema nenhum, faz lá o MMC, né? Tranquilo, ok? Ah, o MMC é 6. Então, você vai abrir aqui, ó, 6. Então, ó, 6. Aí você vai subir dividindo, tirando a diferença, ó. 6 dividido por 3. Vou botar aqui, 2, tá vendo? Dividi 6 por 3, botei o 2 aqui. Por isso a importância do parênteses, porque ele já estava elevado ao quadrado. Então, eu botei aqui o resultado. E 6 dividido por 6, 1, que no caso, quando aparecer 1 aqui também. Então, eu vou resolver, ó, 2. Aí, quando eu tenho expoente dentro e fora dos parênteses, eu multiplico. E 3, ok? E daí, é só repetir aqui o radical. Agora tá igualzinho, raiz sexta. E resolve. 2 à quarta é 16 vezes 3. Ah, deu raiz sexta de 48. Parou aqui, tá bom? Agora eu vou botar o linkzinho aqui pra vocês do exercício, tá?